Olá pessoal, meu nome é Renan. Voltando aqui para mais uma videoaula, vou apresentar, diferente da aula 29, onde eu apresento como gerar relatório com Listbox, eu vou fazer o mesmo procedimento agora com uma List View, que é um outro objeto que também mostra listagens, mas é um pouco diferente de trabalhar com ele, porque ele tem mais opções aí de configurações e de geração de relatórios. Então aqui temos uma tabela igual a que a gente tinha na aula 29 para Listbox, só que dentro do formulário eu coloquei uma List View. Vocês observam aqui que na List View eu já posso colocar o cabeçalho automaticamente dentro, por código. Eu consigo colocar linha de grade, consigo colocar esse grid dentro da minha lista. Então o procedimento que é executado é o mesmo. Para ter o método didático aqui de estar passando, simplesmente uma caixa de listagem onde você tem os dados e você quer gerar um relatório desses dados que estão aqui dentro. Eles poderiam ter aparecido aqui através de um filtro ou alguma coisa que você tenha aí no teu projeto, mas aqui simplesmente para ilustrar o processo de transferir os dados da Listbox para a planilha, é esse modelinho aqui. Então você vai apertar no botão e esse botão vai jogar os dados para uma outra planilha, onde vai estar mostrando os resultados aqui nessa outra guia. Então o procedimento executado para isso é derivado desse código aqui. Vamos lá, Visual Basic, Userform 1. Então aqui eu tenho o objeto ListView. O objeto ListView ele é carregado por esse ícone aqui, ó. Esse ícone aqui que é o objeto ListView, que se não tiver aí na tua caixa de ferramentas, clicando com o botão direito, indo em controles adicionais, você seleciona ele da listagem aí, que vai aparecer Microsoft ListView Control 6.0. Então você clica nesse item e ele vai aparecer na tua caixa de ferramentas aqui para você poder estar utilizando. Se não tiver, é porque você tem algum problema aí com a referência no VBA, onde vai ter que abaixar aí no site da Microsoft esse Microsoft Windows Common Control 6.0, que faz referência a essa biblioteca aqui, mscom.ctl.ocx. Então procurando na net aí você vai encontrar esse arquivo, é só instalar dentro do System32 e carregar ele através dessa caixa de referências aqui em procurar. Entra lá no System32, carrega ele vai aparecer aqui e obrigatoriamente vai ter que aparecer lá no teu controle da caixa de ferramentas. Nesse processo aqui eu vou colocar o link aqui no vídeo também, que eu deixo explicadinho no blog aí como fazer esse procedimento, inclusive com os links. Então é só acompanhar, clicar aí no link que vai aparecer na tela para te encaminhar pro blog, que vai ter esse passo a passo aí de como carregar esse objeto dentro da caixa de ferramentas. Mas continuando a aula aqui, os dados dentro da ListView são carregados dentro do procedimento inicialize do form. Então 2 cliques dentro do userform ele vai abrir o userform.click, mas você vem aqui e muda para o inicialize. Então quando ele inicializar o formulário, ele vai desencadear essas ações aqui. Então aqui tem o código comentado, que essa primeira parte aqui vai adicionar as colunas da ListView. Então com a ListView 2 selecionada, ele vai colocar a propriedade Grid Lines Tool, ele vai ser visto como report, LVW report, full row select, quer dizer que quando eu selecionar um item, ele vai selecionar a linha inteira dessa ListView e não só aquela célula que foi selecionada. Então aqui propriedade column headers, add, você vai adicionar o texto que você quer no teu cabeçalho. Então é o mês, quantidade e valor. Por aqui eu consigo configurar também o tamanho dessa coluna e o alinhamento também 0, 1 e 2, que são
as opções de configuração de alinhamento, que seria esquerda, direita e centralizado, 0, 1 e 2. Então aqui eu adicionei as colunas, e depois que eu adiciono as colunas é que eu vou adicionar os itens dentro da list box, da list view. Então eu primeiro limpo essa list view para que não fique nenhum dado e ele não acumule dados e mostre só os dados que eu vou estar pedindo para que sejam inseridos. Então eu seleciono a planilha que eu quero, e aqui eu vou usar aquele contador que eu utilizo em muitas das videoaulas aí, que ele vai fazer um looping percorrendo os dados de uma determinada coluna que eu mostro aqui, até que ele não encontre uma célula vazia. Ele vai estar percorrendo todas as linhas dessa coluna, adicionando uma linha a cada item percorrido. Então quando ele encontrar o último item que for vazio, ele vai suspender o código, porque ele já vai ter percorrido todos os itens, adicionando esses itens dentro da minha caixa de list view. Então o comando para você incrementar, adicionar itens dentro da list view é esse que está aqui no código. Então você vai selecionar setLi, é só para eu dizer que o meu LI vai ser isso daqui, a list view 2, list itens add, e eu vou estar adicionando o que? O texto que vai estar dentro, que vai ser igual à minha planilha dados, na célula linha, ou seja, na linha atual que ele vai estar percorrendo dentro desse laço, na coluna 1, e o valor, ponto value. Então ele vai estar adicionando na primeira posição da minha list view o valor que está dentro da planilha dados na coluna 1, lá na minha planilha. Então ele adicionou essa primeira posição. Depois de eu adicionar o primeiro item, eu adiciono os subitens que se referem a esse item. Por isso que eu só coloco LI, ele já vai fazer referência a essa linha da minha list view, e depois eu só coloco que a partir do segundo dado vai ser subitens. Então eu só vou adicionando esses subitens, LI, add subitens, e o mesmo procedimento, teste e aonde está o valor que eu quero adicionar dentro dessa posição. Então aqui eu adicionei os 3 itens que estão aqui as 3 colunas que estão aqui dentro da minha planilha dados. Então ele vai percorrendo cada linha adicionando esses 3 itens. Primeiro adiciona a primeiro dado, depois esses 2 como subitens. Pula para a terceira linha, adiciona o valor e depois os 2 subitens como está aqui no código. Depois disso feito, a list view vai aparecer para mim com todos os valores aqui. Então eu vou gerar um relatório, eu quero transferir esses dados que estão nessa list view para a minha planilha na guia relatório. Então vamos lá, vamos apagar o que já tem aqui dentro do relatório para ilustrar o que está sendo feito aqui. Então gerar relatório do list view. Quando eu clico nesse botão, ele vai fazer o que? Ele vai selecionar a minha guia relatório, que é onde eu quero colar meus dados, vai selecionar a célula 4, que é onde ele vai colar esses dados. Vai começar aqui porque ele pulou, tem um cabeçalho. Então essa tela aqui seria o relatório propriamente dito. Então aqui você pode configurar como quiser, colocar logo da empresa, retirar a linha de grade, ou seja, aperfeiçoar ele para que fique um formato de um relatório legalzinho aí para apresentação dos teus dados. Então vou criar 2 variáveis aqui. Então uma que se chama I e outra que se chama J. Aqui nesse looping ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o mesmo procedimento, ele vai estar percorrendo o primeiro looping, ele vai percorrer linha a linha. Então ele vai percorrer a primeira linha, depois ele entra no segundo looping que vai percorrer cada coluna dessa linha. Então por isso que eu tenho que juntar um looping dentro do outro. O primeiro looping vai percorrer a linha e o segundo vai percorrer cada coluna dessa linha. Então por isso que eu coloco aqui que ele vai percorrer do II1 até a quantidade de itens que eu tenho dentro dessa list view 2. Então ele vai contar quantos itens que eu tenho dentro da minha list view para percorrer essa quantidade de linhas. Então eu vou ter aqui 10 linhas, por exemplo. Então ele vai, cada laço
que ele percorrer desse for até este next, ele vai do 1 até o 10, percorrendo as 10 linhas. E dentro desse laço do 1 até o 10, ele vai ter esse outro laço aqui, que ele vai percorrer a coluna 1 até a coluna 3 de cada uma dessas linhas. Então, por isso que eu tenho que concatenar um looping, um for, um looping dentro do outro looping aqui, ou um laço dentro do outro laço. Primeiro linhas, depois colunas. Então, ele vai selecionar dentro desse primeiro looping a célula e 3 mais 1. O que quer dizer isso daqui, pessoal? Isso daqui quer dizer o seguinte: então, na célula I, que vai ser a célula 1, da coluna 1 no caso, na linha 1, desculpa, ele vai estar somando mais 3. Por que I mais 3? I mais 3 é porque eu estou começando na minha quarta coluna. Então, para eu não precisar criar uma outra variável aqui com o nome de linha, eu uso o mesmo contador I mais 3, porque ele vai estar na célula, coluna, linha, coluna, que é a sintaxe linha depois a coluna. Ele vai estar admitindo que o valor dessa célula I mais 3 que está aqui vai ser I coluna 1 vai ser igual ao valor que eu tenho na minha list view I, ou seja, o primeiro item da minha list view. Como a list view trabalha com item, subitem, na linha, primeiro item vai ser sempre linha e depois eu vou estar adicionando os subitens nos próximos dados. Então isso aqui pode fazer uma confusão no começo, aí até que você entenda a lógica de funcionamento, mas foi uma maneira aí mais simples que eu encontrei aí de estar mostrando esse dado de uma maneira mais rápida de lançamento. Então é só você ter em mente que a configuração onde ele vai estar lançando os dados é aqui, vai ser a posição e a sintaxe de célula vai ser linha e coluna. A minha linha vai ser a posição inicial que eu tenho no meu contador I, que vai ser 1 mais 3 a quarta linha na primeira coluna. Somente isso. Então, ele vai adicionar o primeiro dado que está na minha list view lá, que seria a primeira coluna dessa list view, como texto. Então, ele pega aquela informação lá que eu tenho do mês e vai colocar na minha coluna 1. Então, ele colocou a coluna 1, a partir desse momento que ele coloca a coluna 1, ele vai cair dentro desse looping das colunas. Então, a primeira coluna ele já adicionou o primeiro dado, agora ele vai para as outras. Então, o J vai ser igual a 1 até o número de colunas que eu tenho na minha list view. Menos 1 por quê? Porque a primeira coluna seria o 0. Então, como o 0 eu já adicionei aqui, ele vai começar a contar do 1. E como eu tenho, no caso, 3 colunas, ele conta 0, 1 e 2. Só que quando eu peço para ele fazer esse contador column headers, ele vai retornar um valor 3, porque ele contou 3 colunas. Mas eu quero percorrer só a 0, 1 e 2, por isso eu coloco o sinal de menos 1 aqui, para que ele percorra só as posições da minha list view, e não o valor em si de retorno da variável columnheaders.count. Então ele vai determinar que eu vou ter 3 colunas para percorrer. Como eu já preenchi a primeira coluna com esse valor, que é a coluna 0, ele vai começar imediatamente depois, que é a 1. Então, para esse valor, eu tenho a célula, que eu vou estar armazenando esse dado, que vai ser a mesma informação, I mais 3. Porém, a coluna que eu vou estar usando já não vai mais ser essa, vai ser a J mais 1. Por que J mais 1? Se J vale 1 e eu quero colocar ele na segunda posição aqui na minha planilha, ele vai estar usando a seguinte lógica. Bom, eu já estou na quarta linha, I mais 1, correto? Eu já armazenei um valor aqui na primeira coluna da minha planilha, que é 1. Então, obrigatoriamente, se eu quero colocar esse dado na segunda coluna, eu vou ter que usar o I mais 1, que vai dar 2, que vai ser a segunda coluna. E esse valor aqui vai ser equivalente ao quê? Ao valor que eu tenho dentro da minha list view, na posição atual que ele está percorrendo, que é 1, que é a linha, mais o subitem, que está na posição J. Então, aqui ele vai estar adicionando esse dado, vai estar buscando esse dado lá no meu subitem
1 que está dentro da minha list view e vai estar retornando ele dentro da minha célula na quarta linha, na segunda coluna. E depois vai fazer esse looping novamente aqui, que vai estar valendo 2 no caso. Então 2 mais 1 vai ser 3. Então ele vai colocar o valor 3 na posição da minha list view que está valendo 1 aqui, que vai ser a primeira linha, mais a posição aqui que vai estar valendo 2, que vai ser a terceira coluna, que vai ser meu terceiro subitem. E vai executar esse looping novamente aqui. Como eu sei que ele só tem a posição 0, 1 e 2, ele terminou o looping aqui e adicionou toda a linha. Ele vai aumentar o valor do contador next, vai para a segunda linha e vai executar esse procedimento aqui tantas quantas forem as vezes que eu tiver as minhas linhas aqui. Então ele vai executando esse looping, adicionando todos os itens dentro da minha planilha conforme esse looping vai sendo percorrido. Pode parecer confuso aí na explicação, mas na verdade o que precisa ser feito é ter fé e saber que isso funciona. Então, você adaptando para o teu código aí, quando você quiser transferir, a única coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte: é aonde você quer colar, de qual objeto, o nome do teu objeto list view que você tem, e aonde você quer começar a colar esses dados. Então, se é na coluna 2, vai ser i mais 1, se é na coluna 3, i mais 2. Então, aqui ele vai determinar a posição onde ele vai estar contando, e o restante vai ficar tudo igual. Vocês vão ter que substituir os objetos aqui, que é a list view, para que fique de acordo com o que você tem aí na tua planilha. Então, fica fácil configurar aí para a tua necessidade. Então, isso daqui é uma videoaula rapidinha aí, só para explicar como carregar itens dentro da list view e configurar os cabeçalhos e descarregar esses dados num relatório. Então, gerando o relatório, ele joga esses dados para a planilha aonde eu quiser aqui, configurando aqueles parâmetros que a gente viu ali no código. Pessoal, é isso aí. Na próxima aula eu vou estar fazendo como eu fiz na videoaula 29 com list view. Vou estar transferindo itens de uma list view para outra e adicionando ainda o comando checkbox aqui de checklist da minha listagem aqui, que eu coloco uma caixinha de marcação onde eu vou transferir de uma list view para outra só os itens que tiverem marcados, e também somente os itens que tiverem marcados eu vou jogar para o relatório. Mas isso aí é na próxima aula. Valeu, pessoal, até mais.